Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Boa tarde, estamos começando mais um programa Trocando Ideias, direto ao vivo de Cachoeira Paulista, São Paulo. Hoje, terça-feira, estamos aqui ao vivo e você pode estar aí nos assistindo outro dia da semana, outro horário, mas o programa ele sempre acontece, a primeira exibição dele, ou seja, né, ele é ao vivo às terças-feiras ao meio-dia. Então, muito bem-vindo na nossa companhia e você sempre será lembrado disso. O Trocando Ideias só acontece com a sua participação. Então, envie para nós as suas dúvidas, os seus questionamentos, aquilo que você gostaria de saber a mais, aquilo que você gostaria de aprofundar sobre a fé, sobre aquilo que está acontecendo, né, no seu dia a dia, enfim, naquilo que nós pudermos ajudar, nós com certeza, né, faremos aqui a nossa parte. Então, entre em contato conosco através do e-mail trocandoideias@cançãonova.com, também pelo Facebook /Trocando Ideias. Você pode entrar em contato também pelo telefone no 12 31 86 2600, que também funciona como WhatsApp, tá? E ainda por carta. Você pode nos escrever, Programa Trocando Ideias, Caixa Postal 57, CEP 12.630, 000, Cachoeira Paulista, São Paulo. Você é muito bem-vindo com qualquer que seja a sua pergunta, o seu questionamento. A gente sempre gosta de lembrar aqui que não existe pergunta boba, né? Existe sim aquilo que é a sua dúvida. Para alguns pode ser boba, mas para você não é. E para nós também não. Então, aqui nós estamos à disposição para tentar ajudar naquilo que nos for possível, tá certo? Aguardamos aí a sua participação. Comigo já aqui, professor Felipe, bem-vindo. Bom dia a todos, boa tarde já, né? Já passamos do meio-dia. Então, é uma alegria nós estarmos aqui, né? E eu gosto sempre de lembrar o seguinte, sabe, Carla? Quando as questões vêm ter uma resposta bem clara na documentação da igreja, então a gente procura responder de acordo com aquilo que o magistério da igreja nos ensina. Mas às vezes vem perguntas que não... A igreja são pessoais também, né? E às vezes não tem resposta na documentação. Então a gente dá uma opinião, né? Opinião, fica com ela quem achar que está bom. É verdade, eu falo que aqui o Trocando Ideias, a gente troca ideias mesmo, é uma partilha de vida, da nossa experiência de fé também, da nossa vivência cristã, né? E vivência de outras pessoas que convivem conosco, né? E que nos ajudam a trilhar o caminho da fé, o caminho de Deus, a vivência do Evangelho. Eu digo, se não fosse a comunidade de Canção Nova, viver em comunidade, eu viver em comunidade, eu acho que eu estaria bem distante do Evangelho. Porque nesta comunidade eu consigo viver e praticar o Evangelho mais intensamente, porque ela me ajuda nessa vivência cristã, ela me fortalece nessa caminhada de fé. Então é bom a gente caminhar, né, sempre unido a uma comunidade paroquial ou mesmo a comunidade religiosa, de forma que a gente possa viver, experienciar e transmitir essa experiência de fé para outras pessoas. E é por isso que a gente troca ideia aqui, né? Com certeza. Essa troca de experiência, a fraternidade, né? A gente conviver com outras pessoas nos ajuda e muito, porque viver no isolamento não leva a gente a lugar nenhum, né? Então, vá trocar ideias na paróquia, no seu grupo, né? Em família, que hoje em dia é muito necessário que nós troquemos ideias, conversemos também, né? Estudemos juntos sobre toda a nossa atualidade, que hoje está bem complicada, em família. E por que não, né? Vamos ter um momento de trocar ideias aí nas nossas casas, tá certo? Bom, vamos começar aqui já o nosso programa. Eu vou começar com você hoje, Adriana. Vamos lá. Não se identificou a pessoa, mas diz assim: hoje, graças à tecnologia, se tem fácil acesso a diversos conteúdos sobre teologia católica e evangélica. Existem grandes diferenças entre elas? A formação teologal evangélica é reconhecida pela Igreja Católica?
Olha, eu sei que existem grandes diferenças, muitas diferenças. Essas diferenças são reconhecidas pelos dois lados, tanto pelo lado evangélico quanto pelo lado católico. Eu até fiz algumas pesquisas aqui para ver o que os evangélicos veem de diferente da nossa teologia, né, da teologia católica. Num dos sites aqui que eu pesquisei, existem pelo menos 11 tópicos diferentes. Por exemplo, a autoridade da igreja, não é? Nós temos um Papa, eles não têm o Papa. Para eles, a autoridade está na palavra de Deus. Não é? O clero não precisa de celibato, eles, na verdade, eles não são sacerdotes, né? Eles são pastores. Na igreja tem toda uma teologia em torno do sacerdote, essa pessoa consagrada a Deus. Não tem o sacramento da ordem. Não tem o sacramento da ordem, não tem os sacramentos, a maioria dos sacramentos da igreja católica não tem na igreja evangélica. Então não é um ponto, não é a teologia, a parte teórica, não. Vários elementos da prática religiosa são diferentes. Então há muita diferença entre a igreja católica e as igrejas evangélicas, né? As igrejas protestantes. Algumas coisas a igreja católica reconhece de algumas igrejas, o batismo, existe uma busca de comunhão entre elas, mas existem aí muitos pontos de diferença. Por exemplo, Maria, né, eles reconhecem Maria como uma mulher muito abençoada, uma mulher honrada por Deus. Nós temos Maria como nossa mãe, intercessora, nós temos ela como mãe de Deus, ela como é que se diz? A Imaculada Conceição, que é um dogma de fé da nossa igreja, assunta ao céu. É uma mulher que está no céu para nós, ela está lá, ela pode ouvir as nossas preces, ela pode interceder junto a Jesus. Ela é um caminho que nos ajuda por ela, né? A gente até fala, né? Pega na mão de Nossa Senhora e você vai seguir certinho os passos de Jesus. Para eles é diferente. Então são muitas, né, professor? O professor sabe me enumerar muito melhor. Ele sabe. Eu só quero agora cortar só um pouquinho, porque eu quero dar uma acrescentada aqui. Aproveitar os dois, né? Porque os dois estão nos fundamentos da Faculdade de Canção Nova, né? Tanto você como o professor. E na Faculdade de Canção Nova nós temos o curso de teologia. Então aqui a gente pode dizer assim, a teologia enquanto... não é ciência, né? Mas é ciência, né? Então, enquanto ciência que se estuda. Na Canção Nova existe o curso de teologia. Nós somos uma faculdade de raiz, né, católica. Então, a nossa teologia ensinada ali, ela é católica, não é? Então, como fazer no estudo, acaba aprendendo também sobre essas outras maneiras, acho que as outras religiões, mas a teologia em si não, né, professor? Como é que é feita essa peneira para chegar no estudo da teologia enquanto ciência mesmo? Porque eu acho que a gente tem a teologia prática das igrejas, né, cada um na sua igreja, mas também essa do estudo. Olha, a diferença básica da teologia católica e protestante é que a teologia protestante ela se baseia exclusivamente na Bíblia. E não há um intérprete oficial da Bíblia. É o que o Lutero colocou, livre exame da Bíblia. Cada um lê a Bíblia e interpreta como quer. A igreja não. A igreja, além da Bíblia, ela tem o magistério e a tradição. Porque foi a tradição que compôs a Bíblia, né? Quem foi que disse que a Bíblia tem 72 livros inspirados pelo Espírito Santo? Foi a tradição da igreja, aqueles concílios desde lá do século II, século III, século IV, que foram... para você ter uma ideia, 80 evangelhos foram retirados da Bíblia, porque eram apócrifos, né? Ficaram só 4. Atos tinha uns 10, ficou só 1, Atos de Lucas. Apocalipse tinha uma meia dúzia, ficou só o Apocalipse de João. Então, a tradição da igreja montou a Bíblia. Então, a igreja entende que a interpretação da Bíblia também tem que ficar por conta da tradição e do magistério. Isso o protestantismo não tem. É onde gera toda a diferença, entendeu? Doutrinária nos vários aspectos. Entende? Isso é básico, né? E fica difícil, inclusive, um encontro aí, porque para os evangélicos protestantes, se não tiver na Bíblia, não vale. Para nós, não.
O credo nosso não está na Bíblia. Os 7 sacramentos, ninguém vai encontrar na Bíblia, porque os sacramentos são 7. Não vai encontrar muitas outras coisas, mas vem do que? Vem da tradição. Né? Desde lá dos primeiros apóstolos, depois os sucessores deles, foram trazendo, porque São João deixa muito claro, né? Jesus não ensinou tudo na Santa Ceia. Não, quando vier o Espírito Santo, ele vai ensinar vocês toda a verdade. Então aí está a tradição, guiada pelo Espírito Santo. Certo? E como é que então é feita essa escolha de, por exemplo, de matérias, de professores para um curso de teologia? Um curso de teologia da igreja, quem aprova é o bispo. Então o bispo ele dá aos professores chamada missio canônica. Né? Missio canônica é uma autorização que um bispo dá para um professor dar aula no curso de teologia da igreja católica. Okay? Eu me lembro que quando o Dom Beni me convidou para dar aula de história da igreja, eu digo, Dom Beni, eu sou físico. Físico, matemático, fiz doutorado em física. Você vai me colocar para dar aula de teologia? Não, eu vou lhe dar a missio canônica. Eu sei que você domina essa matéria. Aí é o chamado notório saber. Quando o bispo reconhece o notório saber, a pessoa domina aquele assunto, ele dá a missio canônica. Entende? E Dom Beni fazia isso, inclusive na aula inaugural, né, que depois da missa, ele entregava um por um essa autorização. É isso que prevê do Código de Direito Canônico da Igreja. Cá para nós, se ele não fez toda essa preparação e tem esse conhecimento, imagina na física e na matemática como é que ele é. Verdade. Adriana, mas só para a gente fechar o assunto agora, e na faculdade, esse curso de teologia, ele é reconhecido pelo MEC, ele não tem essa necessidade de ser? Não, todos os cursos da Faculdade de Canção Nova são reconhecidos pelo MEC. Nós temos notas muito boas, tanto no Exame Nacional do ENAD, né, que é o exame que mede o grau de conhecimento do aluno, o aluno ingressante, o aluno que vai sair da faculdade, ele passa por provas aplicadas pelo governo, essa prova chamada ENAD. No curso de jornalismo, nós temos nota 5 no ENAD, 5 é o máximo, tá? É de 0 a 5. Ai, não é 10? Não, é 0 a 5, porque 5 é a nota máxima. E também os nossos cursos de uma faculdade também são avaliados de 0 a 5. Então, o nosso curso de rádio, TV, jornalismo, filosofia, administração e teologia, eles também têm nota 4, é uma nota excelente para uma faculdade que está começando, né, que tem poucos anos, ela começou em 2011. Então, é uma faculdade que tem uma estrutura muito bem montada, simples. Eu gostei que uma vez um avaliador disse para nós que nós parecíamos regime militar. Nós temos tudo simples, limpo e funcionando. E cumprimos o que propomos fazer. Então, o curso de teologia, ele também é reconhecido, todos os nossos cursos são reconhecidos. Inclusive, Carla, vou até pegar aqui. Tá bem, gente, ela vai fazer o merchan dela. Mas não posso deixar de fazer. Nós estamos começando agora, em agosto, vai ter um MBA em Gestão Empresarial, Formação Técnica e Humana, Ética e alicerçada na Matriz Cristã Católica. O curso é destinado a empreendedores, administradores, gestores e profissionais da área de administração. Serão aulas práticas e teóricas de 15 em 15 dias aos sábados. O início está previsto para o mês de agosto. Se você quer mais informação, você liga 0 operadora 12 3186 2441. 3186 2441 ou então entra no site fcn.edu.br. Mas é interessante a gente dizer que nós temos lá as disciplinas que são previstas nas grades curriculares propostas pelo MEC e nós temos todo um cuidado para escolher, para ter ali o nosso corpo docente, né, que é muito engajado, graças a Deus, e nós trabalhamos sim, toda a Faculdade de Canção Nova tem uma formação de qualidade e também nós trabalhamos dentro de uma matriz cristã católica. Que bom, viu? Ela não perdeu o tempo dela, fez o merchan, mas eu tô melhor que você, tá? Porque sexta-feira eu fui à feira com a minha mãe, né, que geralmente eu vou com ela, e um rapaz que atende na barraca de frutas sempre, né, que já é anos e anos, quando ela não vai, ele fica perguntando. Eu vi ele perguntando para uma moça sobre a Faculdade de Canção Nova, que ele queria fazer, estava pensando em fazer rádio e TV, mas ele não sabia se a faculdade era boa. Eu falei, opa, peraí, agora me interessou. É o seguinte, aí falei, mas você conhece ela? Eu falei, não, faz só 30 anos que eu estou ali na Canção Nova, que eu conheço a TV, então, né, é mais ou menos isso.
Então já fiz, aí ele ficou de vir aqui, conhecer, porque ele é de Cruzeiro, e vi... Obrigado, Carla. Tá vendo? Tá vendo? Isso é ótimo. Eu também acredito e confio na Faculdade de Canção Nova. Mas é isso aí, gente. Graças a Deus, a gente brinca, mas tem todo esse arsenal aí também, inclusive com a Faculdade de Canção Nova. Para fechar o assunto, eu penso que o que nós precisamos, né, independente de elas terem algo em comum ou não, a teologia católica como a teologia protestante, evangélica, é a minha opinião, tá? Eu, Carla, estou falando isso. Que a partir do momento que eu sou católica, eu não tenho a menor necessidade de estudar outra teologia. A nossa já tem muita coisa, já é muito rica e a gente precisa cada vez mais se aprofundar na nossa fé. Então, vamos estudar a nossa com os documentos aí da igreja, com tudo aquilo que a gente tem realmente à disposição, como falou, pelas redes sociais, hoje em dia pela internet, e vamos caprichar. Carla, a questão dos sacramentos, que é uma diferença, né? Eles não têm, a maioria das igrejas não tem os sacramentos, uma ou outra tem o batismo, mas é interessante, já estamos perto do Corpus Christi, né? E nós temos tantos milagres eucarísticos que comprovam a presença viva de Jesus na Eucaristia, né? A presença real de Jesus na Eucaristia. E assim, não é só um simbolismo, né, professor? Nós estamos aqui às vésperas do Corpus Christi. Então, assim, o sacramento foi inventado pela igreja? Não foi inventado pela igreja, né? Na Bíblia? Não estão na Bíblia, mas eles são... A gente tem provas de que os sacramentos são algo da presença de Deus ali, né? O batismo, a marca, né, de Deus em nós, a marca de filhos de Deus, né? A gente já viu relatos na época que vinha Padre Rufus aqui, quando vem ainda o Padre... Duarte Lara, quando ele vai pregando, ele vai mostrando, né, que o demônio reconhece a marca do batismo no cristão. Então, quando a gente vai acompanhando essas pregações, vai acompanhando esses ensinos, a gente vai percebendo como o batismo, como a Eucaristia, o crisma, são de fundamental importância na nossa vida. O sacramento de cura ali. Exato, a confissão. Quanta cura, quanta bênção na nossa vida através desse reconhecimento do nosso pecado e a nossa confissão ao sacerdócio, a nossa libertação. A questão das indulgências, não é? Que nos aproximam mais do caminho de Deus, a gente procurando viver em estado de graça. Não é simplesmente buscar a indulgência. No ano santo que o Papa Francisco nos deu em 2016... esse presente para a igreja, né, tempo da misericórdia na igreja, eu fiquei encantada, professor Felipe, porque ali eu aprendi que viver em estado de graça é lutar por esse estado de não pecar todos os dias, de tirar o pecado da minha vida em todos os momentos. E nós somos todos pecadores, então essa vivência lutando contra o pecado, do maior ao menor. Então, viver em estado de graça. Olha que lindo. Então, assim, os sacramentos também passam a ser uma forma de vivência, de luta contra a natureza humana, pecadora. Uma ajuda, né? Uma grande ajuda. E falando em sacramentos, professor Daniel de Suzano, São Paulo, diz assim: por que na nossa igreja uma mulher não pode receber o sacramento da ordem? O Daniel, isso vem lá do tempo do Antigo Testamento. Né? Tudo começa com Adão. Veja, Cristo é o novo Adão. Adão foi o responsável, porque Eva pecou, mas ele pecou também, mas como ele foi o primeiro ser humano a existir, né? Ele legou para a humanidade o pecado original. Então Jesus veio para ser o novo Adão. Né? Por que o verbo não tem sexo? A segunda pessoa não. Mas por que ele se encarnou como homem e não como mulher? Não é por discriminação, é porque ele veio fazer o papel do novo Adão. Isso o Papa João Paulo II explica muito bem naquela encíclica dele, Mulieris Dignitatem, a dignidade da mulher. Ele fala, não é discriminação, é que o novo Adão tinha que nos liberar da culpa do velho Adão.
Então o Verbo se fez homem por causa disso. E ele é o grande sacerdote, porque o sacerdote é aquele que age em favor do povo diante de Deus, para tirar o pecado do povo. Por isso é que ele se imolou na cruz. Então, Santo Tomás de Aquino diz assim, ele é o único sacerdote, os outros são seus ministros. Mas ele é o sacerdote por excelência. Então, o sacerdote, teologicamente, é o papel de um homem, por ser o novo Adão. Por isso que a mulher não... E isso já vem lá do Antigo Testamento. Claro que no Antigo Testamento a mulher tinha uma posição secundária, mas nunca houve uma sacerdotisa no Antigo Testamento. Nunca houve uma, nem diaconisa. Quando São Paulo fala de uma diaconisa nas cartas dele, agora o Papa Francisco mandou analisar a questão se seria possível ordenar uma mulher diaconisa. A Comissão do Vaticano chegou à conclusão que não, porque o sacramento da ordem, por ser ministro do sacerdote, do grande sacerdote, é um papel do homem, entende? Então, é preciso entender muito bem, não é uma questão de mais ou menos dignidade, questão de discriminação, não, é uma questão teológica. Por exemplo, a mulher, Deus fez a mulher para dar luz, não fez o homem. É questão de missão. O homem não pode ficar bravo, não é tão bonito de gerar uma vida dentro de si, né? O homem, Deus dá a cada um uma missão. E missão não quer dizer glória, não, é missão. É serviço. É serviço, né? Exatamente, é serviço. A gente não pode... Agora, é preciso dizer o seguinte, o Papa João Paulo II, naquele documento dele, Ordinatio Sacerdotalis, ele colocou o seguinte, esse é um ponto que a igreja não pode mexer. Essa porta está fechada. Aí perguntaram para o Papa se ele estava falando dogmaticamente. Ele respondeu que sim, é um dogma da fé católica, que ninguém mais pode mexer. A questão de sacerdote ser só, está no documento Dignitatis Sacerdotalis. Eu quero aproveitar e fazer aqui... Ordinatio Sacerdotalis. É o Dignitatis em mulheres, que em latim é ótimo, né, gente? Mas esse da mulher, ele é maravilhoso. Quem acha que a igreja é machista, tem que ler. Deve ler, porque o Papa coloca a mulher assim, ó, lá em cima, né? Reconhece a dignidade dela mesma e o valor da mulher. Então, vale a pena. Agora, falando sobre essa questão da ordenação... Desculpa te interromper. Que o Papa coloca o seguinte, né? Nem Nossa Senhora foi sacerdote, mas ele fala, mas ela é a mãe do grande sacerdote. Olha que beleza, quer dizer, a posição que Maria elevou a mulher, né? A nova Eva, Jesus, novo Adão, ela é a mãe do grande sacerdote. Ela nem precisou estar lá na Santa Ceia para ser ordenada, nem nada. É lindo, né? Eu quero aproveitar aqui só para fazer um parêntese, porque eu ainda comentava isso com o professor antes do programa. No dia de ontem, começou a circular algumas notícias a respeito do sínodo para a Amazônia que vai acontecer em setembro, em Roma, né? E já estão começando a falar, porque o Papa vai ordenar homens casados, ordenar mulheres, e o Papa vai fazer isso. Não, existe um estudo, e lá no sínodo vai ser... estudada a possibilidade por conta da realidade da Amazônia, que não é só no Brasil, pega toda aqui uma parte da América do Sul e, na verdade, são 30 milhões de habitantes, né, a Amazônia de uma maneira geral. Então, e por toda a diversidade cultural que tem ali também de tribos indígenas, várias etnias e tudo mais. Mas não tem nada definido ainda. Então, pelo amor de Deus, não vamos... porque a igreja agora é em setembro. Então, vamos já rezar. Eu acho bonito, Carla, porque... o sínodo da Amazônia, para que Deus possa ali, né, que o Espírito Santo possa iluminar os bispos, para que a vontade de Deus seja feita. A tradição da igreja, mais uma vez, né? O magistério da igreja, na verdade, vai se reunir
e vai estudar esses assuntos. A igreja não está fechada, e não está fechada, ela sempre repensa, a igreja é fechada, não pensa nas coisas, não vai fazer. Olha, eu vejo em vários momentos a igreja, os papas chamarem os bispos, reunir a igreja e pensar sobre os assuntos e discutir as suas ações pastorais. É bonito isso na igreja, né, professor? Eu acho que vale a pena a gente colocar 3 pontos aqui com relação ao sino. Tranquilamente, não vai acontecer ordenação de mulher sacerdotisa. O Papa Francisco já falou, essa questão está encerrada. Não vai haver diaconisa, não vai, que o Papa Francisco acabou de nomear uma comissão para estudar o assunto, a comissão disse para ele que não, e ele também disse que não, fechou. Agora, terceiro ponto, pode haver ordenação de homem casado? Pode. Se houver, não tem nada errado. Porque a igreja, até o ano de 1123, no primeiro concílio do Latrão em Roma, a igreja tinha homens e mulheres casados, tinha padres casados, tinha até bispo casado, até papa casado. Só em 1123, veja, no século XI, é que a igreja colocou como obrigatório o celibato no Ocidente. E não colocou no Oriente. No Oriente, a igreja ordena, a igreja católica ordena homens casados. Então, não é algo dogmático, é uma medida apenas pastoral que a igreja adotou para quê? Para o sacerdote ficar mais livre. Quem tem filho, quem tem esposa, gasta muito tempo, então não tem como dedicar inteiramente ao reino de Deus. A prioridade nem sempre acaba daí sendo a missão, né? Porque a família realmente consome. Mas está aí, tá? Rezemos e aguardemos o sínodo em setembro. Sínodo para a Amazônia. A Adriana também não identificou. Ela disse assim: não sei se ainda amo meu marido. Eu ando tendo sentimentos por outra pessoa. Não sei como resolver essa situação, pois o sentimento tem sido inevitável. Preciso de ajuda. Bom, eu não sei quanto tempo você é casada, não sei quanto tempo você namorou, como é o seu casamento. Mas você deve ter feito um caminho longo para chegar nesse casamento, já deve ter uma caminhada já há bastante tempo. Uma coisa é o amor, esse sentimento tranquilo, pleno, que a gente acaba convivendo com ele e achando até normal. Amar o outro passa a ser uma coisa natural. É diferente da paixão. A paixão é algo que não passa pelo nosso raciocínio, né? Ela é algo quase que visceral, é sentimento, aquela coisa que mexe com a gente. Então, o que você pode estar vivendo nesse momento é um encanto, uma paixão por alguém, né? Todos nós estamos sujeitos a viver uma paixão e temos que tomar cuidado com isso, porque não é amor verdadeiro. Paixão não é amor verdadeiro, é fogo de palha, né? Dizia os mais antigos, é fogo de palha, acende, pega fogo e apaga. Então, cuidado, muito cuidado. A questão do seu casamento, você precisa se rever com seu esposo, porque talvez vocês não estejam falando as linguagens do amor que um e o outro entende. Vocês não devem estar se alimentando no amor, isto é cultivando o amor um do outro, né? Com a maneira que vocês consigam entender que aquilo é uma linguagem de amor. Né? A gente costuma dizer, né? Existe a linguagem do amor do presente, da presença, do serviço. E às vezes o seu marido está usando uma linguagem de amor com você que ele acha que está te amando e você não está se sentindo amada. Ou você está usando a sua linguagem de amor com o seu marido e a dele é outra. Então, não está havendo uma ressonância, um sentimento mútuo, um caminhar recíproco nessa manifestação de gestos de amor. E aí você acha que não ama mais, que não sente mais nada pelo seu marido, mas não é isso, né? E o que acontece? De repente aparece alguém que fala tudo que você gosta, que diz todas as coisas que você gosta, presta atenção nos mínimos dos mínimos detalhes daquilo que você fala e aparece para você com aquilo que você gosta, do jeito que você gosta. E aí vem o fogo de palha, vem a paixão. Então, muito cuidado com isso. Paixão é passageira, ela passa, ela não permanece, cuidado, né? É hora de você retomar o sentido do seu casamento, é hora de você retomar e compreender
o que me faz me sentir amada? E dialogar com seu esposo, né? Para que esses gestos que você sente-se amada possam estar mais presentes no relacionamento de vocês. E descobrir nele quais gestos ele se sente amado. Né? Lá em casa, eu e meu marido somos completamente diferentes, né, Carla? A Carla foi minha madrinha de casamento, sabe? A minha maneira de me sentir amada é diferente da do meu marido. Então, eu tenho que amar não do meu jeito, mas do jeito dele. Ele gosta do quê? De repente, sentar e assistir alguma coisa junto. É presença, é estar do lado dele. É sair com ele, estar em alguma coisa junto, fazer alguma coisa junto. A linguagem dele é servir, fazer serviço, cuidar da casa. A linguagem dele é o silêncio, gente. O silêncio. Se vocês ouvirem a voz do marido da Adriana, vocês merecem um prêmio. Ele é silêncio. Oração. Eu gosto de abraço e beijo. Ele é serviço. Eu gosto de que fale comigo, que me conte as coisas. Ele é quieto, né? Mas o que a gente combinou? Ele gosta do silêncio, então amando em silêncio. O que eu faço? De manhã ele me dá um abraço, porque eu gosto do gesto, do abraço, do beijo. Ele me dá um abraço e um beijo e eu fico quietinha. Eu prometo que não vou lembrar a agenda dele naquele dia. Então, assim, são gestos que nós precisamos encontrar. O que faz o outro se sentir amado? O que me faz me sentir amada? E dialogar. Olha, me faz bem quando você me abraça. Eu me sinto tão bem quando eu recebo um beijo. Né? Eu gosto quando você fala o que você sente, o que você gosta de comer para que eu faça. Quando a linguagem do amor do outro é eu servir, né? Fazer aquela comida maravilhosa, blá, 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 tão bom, né? Então, assim, eu gosto quando eu chego em casa, eu chego muito tarde por causa da faculdade, meu marido fez alguma coisa para eu comer, deixou lá para mim, eu me sinto amada, lembrada, ele sabe que eu estava lá na faculdade, hoje eu não consegui levar uma jantinha na hora do almoço, não deu tempo de pegar. Hoje, por exemplo, eu não estou em casa na hora do almoço, então eu não estou levando janta, hoje eu chego às 10. Então, quando ele lembra, faz lá a janta para mim. Você sai às 10, né? Eu saio da faculdade, eu chego 10 vezes, você me vê lá, né? Você vai buscar o Davi, você me vê. Então tem isso, descobrir a linguagem do amor do outro, cultivar o amor no casamento, cultivar esse relacionamento que nasceu e não foi da noite para o dia, né? Esse seu relacionamento com o seu esposo, ele nasceu de algo muito maior. Vocês já vieram cultivando isso há tanto tempo, talvez está havendo um errinho aí no cultivo, precisa ser retomados, né? E olha, cuidado com as paixões. Procure retomar o seu casamento. Faça dessa oportunidade uma retomada para o seu casamento e afaste-se dessa paixão. Cuidado com ela. Ela é passageira, é fogo. Você pode cultivar o casamento e não a paixão, não esse sentimento, né? Da gente ter essa... É complicado, né, professor? E eu penso também que é importante a gente lembrar o seguinte, o casamento, eu costumo dizer para os casais, o casamento não é uma curtição a dois, o casamento é uma missão a dois. A gente jura no altar, quando vai se casar, que vai ser fiel na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza, como diz o Nelson, na gordura e na magreza, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. É claro que na vida de casado, aquele frisson do namoro, aquilo vai se apagando. A mulher vai ficando mais velha, a gente também, não é? Quer dizer, aí é que entra o verdadeiro amor. O verdadeiro amor não é aquele que depende de sentimento, de prazer, de programa, não. O verdadeiro amor existe quando você dá a vida pelo outro. Isso é que é amor. Então, e é uma missão. Qual é a missão? Fazer o outro crescer e multiplicar, e depois os filhos. Então, em função dessa missão, esse mandamento que Deus deu para o casal, crescer, um fazer o outro crescer, na doação recíproca, né? E nos filhos, na educação dos filhos, isso exige que a gente se esqueça. Sabe, a Madre Teresa de Calcutá dizia assim, amar dói. Amar dói porque para você se dar a alguém, você tem que dizer não para você. Se eu quiser dar meu celular para você, eu vou ficar sem ele. Vai doer. Para que você seja feliz com um celular, eu vou ter que perder um celular. Se o amor não doer, Madre Teresa dizia, não é amor verdadeiro. O amor é doação de tempo. O amor é encarar as dificuldades do outro e caminhar com ele. Mas né? vivendo tudo isso, bem, né? O amor dói, realmente a gente dá, mas a gente viver isso não como uma vítima. Não, eu faço isso porque eu amo. Aí já não é amor. É se alegrar com a alegria do outro. Né? Com esse vitimismo, não. Eu
sabe, eu dou mesmo, vou ali, dou meu tempo para os meus filhos, dou para o marido, mas professor que gosta com galhardia, né, professor? Mas aí que está. Isso que você colocou, a igreja coloca bem claro, só existe o amor ao outro quando existe o amor a Deus. Você assume essa missão por causa do amor, porque o primeiro amor é o amor a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Mas só se ama bem o próximo quando a gente ama Deus. Por amor a Deus, porque o outro é filho de Deus. Exatamente. E a gente não pode carregar dentro do casamento como se tudo que acontecesse no casamento fosse um peso. Não, ele é uma etapa que a gente vai vencendo juntos, vai construindo uma vida a dois, vai buscando a santificação um do outro, vai vendo quanto eu me tornei melhor. São quase 22 anos de casado, nós temos, né, Carla? Esse ano vamos fazer 22, mas o quanto que eu cresci na minha fé, o quanto eu cresci na minha experiência como mulher, como esposa, porque meu marido me ensina cada dia, mas ele tem que me corrigir muitas vezes. Essa semana ele estava falando, fala baixo, porque eu falo demais e falo alto, fala baixo, não fala assim com o menino. Então, assim, saber compreender essas demandas dentro do casamento e perceber que é uma lapidação e que nós vamos brilhar. Lapidar é um corte, mas vai nos fazer brilhar. Né? Exatamente. E a felicidade de um casal está exatamente quando ele cumpre o que Deus mandou. Quando os dois crescem juntos, são felizes. Quando os dois se multiplicam e educam os filhos, são felizes. Porque a felicidade vem no bojo da virtude. Quando você pratica a virtude, você colhe a felicidade. Aí, gente, a experiência de um homem que viveu casado 40 anos, está com 6, 7 de viúvo. 5 filhos e 12 netos. É de viúvo? 7 anos. 7 anos de viúvo. Aí, ó. Ele não é feliz porque ele é viúvo, não, viu, gente? Ele é feliz porque ele faz a vontade de Deus. Graças a Deus, que Dona Zila era e é muito importante ainda. Mas vamos lá. Eu quero lembrar que nós estamos no último mês da ação Palavras que Curam. E esse mês ela veio, né, pesada aqui. Nós temos nesse mês a palestra da Paula Guimarães, do Ironis Puldaro, Padre Márcio Prado e o Padre Roger Luiz. Então, o que é? Se você não ouviu falar da ação Palavras que Curam, são pequenas palestras, né, desses nomes que eu falei, que você recebe em casa a partir do momento em que você faz uma doação extra, né, algo a mais, de no mínimo R$20 num boleto extra que você recebe em casa. Então, além da sua doação normal de manutenção, você faz a doação de R$20 ou mais e você recebe esses conteúdos exclusivos, tá certo? Para quem participou dos 3 meses, né, abril, maio e junho, vai receber, né, no final uma mídia, né, um CD com as 12 palestras. Né, mas você tem a oportunidade de, se perdeu as outras, pelo menos desse mês conseguir esse conteúdo aí exclusivo, tá certo? Então, palestra da Paula Guimarães, Ironis Puldaro, Padre Márcio Prado e Padre Roger Luiz. Entre lá em contato. No 12, são conteúdos inéditos e exclusivos. E quem participou, achei legal, porque vai receber depois a mídia com todos, né? Legal, isso é muito bom. Isso é legal. Mês passado teve o professor Felipe, teve Luzia Santiago, né? O Thiago Marcon. E assim foram, ó, vários. Viu? Se você perdeu, uma pena. Mas agora não fique fora dessa. Vamos lá. Dona Adriana... não identificou, tá? Um jovem católico praticante deve se sentir mal em fazer parte de uma comunidade por ser homossexual? Qual a opinião da igreja sobre isso? A opinião da igreja, quem vai falar é o professor Felipe.
Brincadeira, tô brincando. Eu brinco assim, a opinião da igreja, o professor Felipe sabe todas, né? Bom, eu digo assim, que ninguém deve se sentir mal ao frequentar uma comunidade, uma igreja, uma comunidade paroquial, um grupo religioso, cristão. Por quê? Porque a igreja não faz acepção de pessoas. Isso é importante entender isso. Não é que nós vamos para a igreja para encontrar a vontade de Deus para a nossa vida, para ir nos libertando daquilo que nos leva a fazer o mal, o pecado, a viver no pecado. Então, a igreja está sempre de portas abertas para acolher a todos nós que somos pecadores, todos, eu sou pecadora. Então, todos nós vamos à igreja para encontrar na palavra de Deus, encontrar nas orações força para nos tornarmos cristãos melhores, para nos tornarmos pessoas santas, buscarmos a santidade, um caminho que nos leva à verdadeira felicidade, um caminho que nos leva a Jesus Cristo, né? Então, às vezes as pessoas vão na igreja, se sentem mal. Eu vou dar até um exemplo aqui de uma amiga minha, que quando ela se desentendeu com o marido, acabou se separando, ela falou, não vou mais na igreja, eu vou na igreja, todo mundo olha para mim. Adriana, todo mundo fica olhando para mim, parece que sabe que eu separei. Aí eu falei, mas peraí, mas nem eu sabia que você tinha separado, ninguém sabe. Como é que agora você está com vergonha de ir na igreja por causa disso? Já tem alguns anos. E não foi só uma pessoa que relatou isso para mim, não. Várias pessoas, o marido a deixou ou aconteceu alguma coisa. E elas iam na igreja e achavam que estava todo mundo olhando aquilo que era de foro íntimo dela, aquilo que era uma coisa que, na verdade, ela e poucas pessoas da família dela sabiam que tinha ocorrido com ela. Então, às vezes a gente vai em algum lugar por causa da nossa maneira de ver aquilo, às vezes assim, a nossa maneira de encarar aquilo que nós estamos vivendo, a gente acaba achando que está todo mundo olhando para nós, que está todo mundo nos apontando de alguma forma. Então, não. O lugar da igreja, Jesus ele foi até os pecadores, Jesus foi até os pobres pecadores. Então, a porta da igreja está sempre aberta. Você deve buscar a Deus, não é? E enfrentar essas situações e buscar. Essas situações são mais, eu penso que são mais interiores do que exteriores muitas vezes. Às vezes acontecem manifestações exteriores no sentido assim de pessoas realmente preconceito. Alguma coisa acontece. Não vou dizer que não acontece, mas muitas vezes, pelo menos nesses exemplos que eu dei aqui de pessoas que eu conheci, que viveram questões de separação ou questões familiares muito íntimas, que acabaram chegando na igreja achando que estava todo mundo sabendo, todo mundo olhando para ela por causa daquilo. Então não é assim. Às vezes somos mais nós que temos essa impressão do que de fato as coisas estão acontecendo. Existem momentos que acontecem, mas eu penso que ali é o lugar de você buscar o seu encontro pessoal com Jesus, buscar uma vida nova em Cristo e aos poucos ir colocando a sua vida segundo a vontade de Deus. Então, acho que você deve enfrentar essa sensação, ou até mesmo se não é só uma sensação interior, se for de fato alguém que crie essa situação para você, que você diga, aqui é meu lugar, a igreja é meu lugar, eu estou aqui buscando a Jesus, eu quero colocar minha vida nas mãos de Deus. Não é, professor? A gente precisa mais de Deus do que Deus da gente, né? É lógico. Então a gente tem que procurar, né? Assim, não tenha dúvida disso, né? Então, a igreja com relação a um homossexual, esse rapaz que fala de entrar numa comunidade, não é isso? De conviver numa comunidade, de estar frequentando uma comunidade. Olha, a igreja não tem nada de homofóbica, né? A igreja, o catecismo da igreja, quando fala no parágrafo 2357 sobre o homossexual, a igreja respeita profundamente, a igreja fala que nem ela opina qual é a causa disso, porque não é por conta dela, é da ciência, da medicina. Então, a única coisa que a igreja diz é o seguinte, que o homossexual deve viver a castidade. Se esse jovem está disposto a viver a castidade... Como qualquer solteiro, né? Como qualquer solteiro. Porque não é uma exclusividade dos homossexuais, né? Qualquer jovem ou pessoa solteira também tem que A lei de Cristo é a mesma para todo mundo. Então, pode viver numa comunidade tranquilamente. Então, inclusive, né, o Papa Bento XVI normalizou... Quando é que alguém que tem a tendência homossexual pode ser, inclusive, sacerdote? Desde que durante o seminário dele, ele prove, nos 3 anos, pelo menos 3 anos, que ele quer viver a castidade, então ele pode chegar à santidade perfeita, diz o catecismo da igreja. Então, não tem porta fechada não para isso.
A igreja é mãe, gente. Então, né? Agora é aquilo, né? Jesus perdoou a pecadora e disse, vai e não peques mais. Então a igreja ensina que a castidade deve ser vivida. E pensar se não é mais uma questão, às vezes, da gente, né? Achar que está todo mundo olhando para a gente, né? Tem que ver isso também, porque eu não só nessa questão, mas também de pessoas que são separadas ou que vivem alguma questão mais... Casais de segunda união tem muito disso, né? De achar que está todo mundo olhando para ele. Gente... Às vezes nem sabe, né? Não está nem sabendo o que é, né? Então Às vezes pode ser até uma atitude nossa, e nós acabamos nos afastando do ambiente da igreja porque nós começamos a julgar que nós estamos sendo julgados. Então, vamos tomar cuidado com isso. Né? A igreja está sempre de portas abertas para nós, o evangelho é para todos, Jesus é para todos. Obrigada, Adriana. A Sidmaira Santos, professor, diz assim, trabalho em um salão de beleza e sempre com a TV Canção Nova ligada. Tenho clientes de outras religiões e às vezes eles querem me falar ou mostrar que a igreja deles está certa. A minha não. Mas para não ter atrito, prefiro mudar de conversa, pois nunca vamos concordar. Eu estou certa de agir assim? Tem algumas vezes que eu não aguento e acabo falando e defendendo a minha igreja. Como agir nesse caso? Pois eu preciso deles e vice-versa. Eu acho que o melhor mesmo é não discutir religião. Porque nós conversávamos aqui há pouco sobre os evangélicos, né? As nossas premissas são diferentes. A gente parte de 3 realidades, Bíblia, tradição e magistério. Eles partem só da Bíblia. Não vai ter. Vai ser um diálogo de surdos. Entende? E também com as outras religiões. Porque tudo em cada religião começa nas bases, né? Quem é Deus para cada religião? A diferença de Deus já muda tudo. Porque o ponto base em cada religião é Deus. Para nós, Deus é uma trindade una, mas é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Você pega lá o islamismo, não, é só Alá, só um Deus. Pega o judaísmo, não, é só Jeová. Então já parte de premissas diferentes. Então, não adianta querer discutir, porque cada um vai ficar amarrado nas suas bases e não vai ceder nunca. Por isso que o Papa aqui sempre fala que o ecumenismo só vai acontecer na base da oração. Porque quem vai quebrar essas resistências todas vai ser o Espírito Santo. Eu costumo dizer na prática, assim, nessas questões, eu costumo falar assim, porque eu tenho na minha família pessoas que são evangélicas, pessoas que são da linha espírita, eu falo, viva bem a sua fé. Viva bem, porque não quer mudar de opinião. Na verdade, não quer mudar de opinião, quer criar uma discussão, mas não quer mudar de opinião. E eu não vou entrar na discussão, eu digo, você está vivendo bem sua fé? Você está feliz? Ótimo. Eu estou vivendo bem a minha, eu também estou feliz com a minha fé, com a minha religião. Então, vamos seguir em frente, não é? Conversar sobre outra coisa. No dia que você quiser conhecer a minha religião, eu tenho o maior prazer de lhe falar, de mostrar as belezas da minha igreja. Eu também, se o dia que você quiser conversar sobre isso, tudo bem, mas eu não quero impor a minha fé a você. Não vou discutir, porque normalmente as pessoas elas não querem conhecer as bases da nossa igreja, elas querem impor a delas. Então, assim, essa discussão não vai levar a nada. Então, eu costumo dizer, viva bem a sua fé, seja feliz na sua fé, eu sou feliz na minha, né? E amar ao próximo, ame, cuide, não é? E siga em frente. Tá certo. Vamos lá. Eu acho que a gente Ô, Carla, até no túmulo da minha avó, eu rezo o Pai Nosso. Respeito a fé da minha avó, mesmo depois de morta. Quando eu vou no cemitério, para fazer as orações pelos mortos e tudo, eu chego no túmulo da minha avó e do meu avô, que eram evangélicos, praticantes, firmíssimos, uma belezinha. Eu vou lá e rezo o Pai Nosso. Né? E respeito até como é que a gente fala? Respeito até depois da morte mesmo, a memória, respeito a memória deles, né? E com carinho. E a minha avó, antes de falecer, ela pediu para que eu fosse orar por ela. Pediu para minha mãe, pede para a Adriana vir aqui orar por mim. E eu fui orar por ela, levei a minha oração a ela, e ela foi no meu casamento, e ela disse, nossa, Padre Jonas, que homem de oração, que beleza a pregação dele. Ficou encantada, quis conhecer o padre. É muito bonito quando a gente encontra a unidade. E é sempre na oração, né?
professor. Verdade. Vamos aqui, estamos chegando no finalzinho do programa. Eu vou fazer a última pergunta aqui para o professor, que é o seguinte, até é uma coisa meio absurda, mas vamos lá. É o André Luiz de Itaúna. Não é que você seja absurdo, tá? É a situação aqui. Qual era a posição da igreja perante a escravidão no período do Brasil colonial e império? Um professor de história disse que nessa época a escravidão de negros era permitida, pois professava-se que negros não possuíam alma. Isso é verdade? Bom, isso pode ter sido posição de alguns colonizadores e tal, mas nunca foi a posição da igreja. Existem várias encíclicas de papas, aqui não tem condição de citar, né? Desde o século XVI, do descobrimento do Brasil e da América, os papas defendendo os escravos, mandando que os escravos fossem evangelizados, como também os índios. Por que os jesuítas vieram para cá no século XVI, fundaram lá as comunidades indígenas, que chegaram até mais de 150 mil indígenas, que eram escravizados pelos colonos. Exatamente para não deixar escravizado, batizavam, né, evangelizavam. Então, há várias encíclicas, né? No livro de História da Igreja que eu escrevi, o 3º volume, que é sobre a Idade Moderna, eu coloco lá citações de vários papas que defenderam, inclusive perguntaram para o Papa Alexandre VI, que foi o Papa que aprovou o Tratado de Tordesilhas, separou o Portugal da Espanha aqui na América. Se devia evangelizar os índios ou não. Isso logo depois de 1500. Se devia evangelizar os índios, vamos evangelizar e vamos batizar. Não vai batizar alguém que não tem alma. Não vai evangelizar alguém que não tem alma. Então, isso realmente é uma lenda negra jogada em cima da igreja. Somos todos filhos, gente, independente da cor, da raça, né? Somos todos filhos de Deus e Deus acolhe a todos. Que eu saiba, né, todo ser humano também tem alma. Eu vou me despedindo aqui, porque já recebi a plaquinha, já acabou o tempo, está estourando, daqui a pouco eles cortam a gente no ar, mas convidando você a estar conosco aqui no acampamento para as famílias no mês de julho. Julho é mês de férias, então você pode vir com a família aqui de 5 a 7 de julho, aqui na Canção Nova, o acampamento com o tema Puros, como Sara e Tobias. Presença do padre José Eduardo de Oliveira, do diácono João Carlos da Maria Luísa, diácono Nelson Correia e Márcia, Cleto Coelho e Carla Astucci, viu? Marcelo Firmino e Salete, Rubens e Tânia, Wanderson Luziane e professor Felipe Aquino. Então nós estaremos aqui, vai ter um encontro também nessa mesma época dos carros históricos e um aprofundamento para crianças, ou seja, é família mesmo, de 4 a 7 de julho aqui na Canção Nova. Maiores informações 12 31 86 26 00 ou eventos.cançãonova.com. A gente agradece a sua companhia e a gente se encontra no próximo programa. A graça de Deus. Obrigada, professor. Obrigada, Adriana. E até lá. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.